Graça e paz. Que o amor de Deus, o Pai, na pessoa de seu amado Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa estar com cada um de vós. Voltando ao estudo da palavra, onde é necessário continuamente buscarmos o conhecimento, visto que cada um de nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E a mensagem para esse tempo, o centro do foco dessa mensagem é a adoração, a quem nós devemos adorar e quem realmente é constituído essa divindade, o ser divino, digno de todo louvor, de toda a honra e de toda a glória. Voltando ao estudo, espírito hebraico, ruach, vento, sopro, respiração. Isso se aplica ao espírito de homem, aos animais, aos espíritos malignos, que são os anjos, e o espírito de Deus, de Javé, o espírito de Cristo, também hálito, ânimo, mente, a mente de Deus. Em grego é pneuma. Isso se aplica o mesmo significado, que é sopro, vento, fôlego de vida. Tudo bem? Vamos trabalhar com essa Bíblia Almeida Corrigida Fiel. Uma das versões mais fiéis originais hebraicas. Muito bem. Ruach, pneuma, espírito. Essa palavra se aplica-se ao espírito, se aplicando-se ao espírito do homem. Zacarias 12:1 diz: Fala o Senhor, que estendeu o céu e espalhou a terra, que forma o espírito do homem dentro dele. Ou seja, o Senhor criou o homem e o espírito do homem está dentro dele, se encontra nele. Zacarias 12:1. Peso da palavra do Senhor de Israel. Fala ao Senhor, que estendeu os céus e fundou a terra, que forma o espírito do homem dentro dele. Então, o espírito do homem se encontra na estrutura física do homem. Ou seja, o homem é composto de um corpo e de um espírito. Isaías 42:5. O profeta torna a dizer isso. Assim diz o Senhor, que criou os céus, estendeu e espalhou a terra, e tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Agora essa palavra aplicando-se ao fôlego de homens e de animais, e também tem o mesmo significado. Qual é a diferença entre o homem, a coroa da criação, e o resto da criação que Deus criou? Ou seja, o homem em si tem a livre escolha, a inteligência de fazer as suas escolhas, o livre arbítrio, de escolher. É um ser racional, o homem raciocina, foi dotado de inteligência. Enquanto o resto da criação, não. O homem é o único ser em toda a coroa da criação nesse mundo que tem o privilégio de escolher a vida eterna. Mas
O que se diferencia quando se trata da vida entre o homem e o animal? Tem alguma diferença fora isso? Eclesiastes 3:19. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. Eles sucedem a mesma coisa. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma. Porque tudo são vaidade. Então a vantagem do ser humano, Paulo Roberto, para o restante da criação, o animal não é nenhuma, diz o sábio, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos foram feitos do pó dessa matéria desse mundo, e todos voltam ao pó. Aí ele fala uma pergunta: quem sabe que o fôlego do homem vai para cima, o espírito, né? Ou o fôlego dos animais vai para baixo? É a pergunta que o sábio faz. Quem sabe? Mas o que é que o sábio diz aqui? Tanto o homem, eu, como o resto da criação, os animais, é constituído de um corpo e de um fôlego de vida, de um espírito de vida, de um sopro vivificante, que não pertence a nós mesmos, pertence ao Criador. Eclesiastes, com o resultado da morte, para onde vai esse fôlego, esse sopro, esse espírito? Eclesiastes 12:7. E o pó volta à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Então, na ocasião da morte, o corpo retorna ao pó de onde era, e o espírito vai para Deus que o deu, que é o doador da vida. Gênesis 2:7. Formou Deus o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se a ser uma alma vivente. Gênesis 2:7. Então, Deus formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o sopro de vida, o fôlego de vida, e o homem tornou-se a ser uma alma vivente. Da mesma maneira que Deus formou o nosso pai Adão do pó da terra, Deus formou quem além de Adão? Gênesis 2:19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo, toda a ave do céu, os trouxe a Adão. Então, da mesma maneira que Deus formou Adão do pó da terra, o doador, o Criador, formou os animais, né? A estrutura dos animais do pó da terra. Por isso que tanto Adão como Eva têm o mesmo fôlego, o mesmo sopro de vida, ou o mesmo espírito, né? Continuando aqui, Gênesis 1:26. O homem foi formado à imagem de quem? O homem foi formado. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se movia sobre a terra. O homem foi formado à imagem e semelhança de Deus. Mas qual é o único ser em todo o universo que é a expressa imagem de Deus? O único ser em todo o universo que expressa a imagem de Deus. Ou seja, esse Deus vivo. Além desse Deus vivo, qual é o único ser em todo o universo que é a expressão exata desse Deus vivo? Hebreus 1:3. Havendo Deus antigamente falado em muitas maneiras aos nossos pais pelos antigos profetas, nesses últimos dias nos tem falado por meio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por meio do qual também fez o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória, a expressão exata da sua pessoa. Colossenses 1:15. O qual é a imagem do Deus invisível, quem? Cristo, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, tronos, visíveis, invisíveis,
Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. E foi do agrado do Pai que toda a plenitude na divindade nele habitasse. João 14:7. Testemunho do Verbo. Ele diz, João 14:7. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. Já desde agora o conhecereis e o tendes visto. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Disse Jesus, estou há tanto tempo convosco, não me tende conhecido, Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então, aqui nos mostra que Cristo é o único ser que é a expressão exata do Pai. O único ser que subsistia em forma de Deus. O único ser que subsistia na forma de Deus. Filipenses 1:2. Filipenses 2:5. E age vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas a si mesmo, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Esse ser subsistia no céu com um único ser, que é a expressão exata de Deus, ou seja, que subsistia em forma de Deus, mas se humilhou-se, vindo à plenitude dos tempos. Deus viu seu filho nascido aqui, de mulher. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de um, que é Jesus Cristo, se dobre todo o joelho, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória do Pai. Mas isso nos mostra que nosso pai Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus, né? Assim como Adão foi soprado nas narinas o fôlego de vida, o espírito de vida, Adão tornou-se a ser uma alma vivente. Se ele foi feito à expressa semelhança de Deus, tanto Cristo, que é a expressão exata do Pai, como o próprio Pai, que é um ser pessoal, é composto de um corpo e de um espírito vivificante. Mas voltando aqui para o termo o espírito, né? Voltando, Gênesis 6:17. Com a entrada do dilúvio, quando Deus colocou na sua mente o plano de destruir o mundo devido ao pecado, devido à imoralidade e à violência que estava predominando sobre a terra. Qual foi a atitude de Deus para com Noé? Ele ia destruir quem? Né? Gênesis 6:17. Porque eis que trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne, que há espírito de vida, o fôlego de vida, o sopro de vida, dependendo da versão, que está abaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará ou morrerá. Gênesis 7:4. Porque passando ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, desfarei sobre a face da terra toda a substância que fiz. Substância o quê? Ser vivente, tanto o homem como a mulher, né? O animal, tudo que tem espírito de vida, o fôlego de vida dentro de si. Verso 14 de Gênesis 7, verso 14. Eles e todo animal conforme a sua espécie, todo gado conforme a sua espécie, todo réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, toda ave conforme a sua espécie, pássaro de toda qualidade, e toda a carne que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca. 7:21. Com o resultado do dilúvio, o que aconteceu? Expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, de feras, tudo réptil que se arrastava sobre a terra, de todo homem, tudo que tinha fôlego de espírito de vida nas suas narinas, tudo que havia na terra morreu. Então,
que essa palavra espírito se aplicando tanto ao homem racional como o resto da criação. Tanto o homem racional foi feito do pó da terra e foi soprado um fôlego de vida dentro dele, como também o resto da criação também foi modelado pelo Criador, por Jesus Cristo, e foi dado o espírito de vida a esses seres. Agora essa palavra se aplicando aos seres angelicais, às criaturas divinas que estão ao redor do trono, que estão a serviço. Essa mesma palavra agora se aplicando aos anjos. Se aplica a anjos. Esses seres estão ao redor do trono, onde sobem e descem pela escada de Jacó, de Gênesis 28. Lá em Gênesis 28, o patriarca sonhou e teve um sonho, onde viu os céus abertos, e os anjos de Deus a serviço do Altíssimo subindo e descendo pela escada de Jacó, e o Senhor em cima do pé da escada, dizendo: eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaque, confortando a Jacó. Salmo 104, verso 4. Qual o papel desses seres? Faz dos seus anjos espíritos. Faz dos seus anjos espíritos. Os anjos são espíritos, também são espíritos. Ou seja, são seres com vida, não feito dessa matéria desse mundo, né, do pó da terra, mas são recipientes de vida, são seres que estão a serviço do Altíssimo. E faz dos seus anjos espíritos e dos ministros fogo abrasador. Salmo 91. Salmo 91, 10. Aqui diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todo o teu caminho. Porque aos seus anjos, ou aos seus espíritos, né, que estão subordinados a Deus, dará ordem para que te proteja. Salmo 34, 6. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. Interessante que a comunicação entre o céu e a terra é dessa maneira. Em 2 Crônicas, nós temos a evidência disso, que ao redor do trono está o Altíssimo Todo-Poderoso, e ao seu serviço está os anjos à sua disposição para cumprir as suas ordens. Em 2 Crônicas 18, temos a história de Acabe, um rei incrédulo, influenciado pela rainha Jezabel, quase destruía o culto do Deus verdadeiro em Israel, ao ponto do Senhor levantar Elias para repreender a idolatria. E o Senhor, em um determinado momento, deu oportunidades para que aquele rei tivesse a consciência de quem era o Deus verdadeiro. E diz o relato aqui em 2 Crônicas 18, 17 a 21, que houve um momento que esse rei incrédulo, né, rebelde, se juntou com Josafá, que era o rei de Judá, que temia a Deus, para fazer guerra ao rei sírio, o rei da Síria. É interessante que Deus já antes tinha determinado a Acabe que destruísse o rei. Por 2 vezes Acabe teve a oportunidade de destruir o rei. Esse rei estava determinado para morrer. E Deus queria usar Acabe nesse propósito. E Acabe, na sua incredulidade, não cumpriu as ordens divinas, fez paz com o rei da Síria. De repente, em um determinado tempo, ele decidiu de novo fazer guerra por conta própria, junto com Josafá, contra esse rei, e não buscou consultar a Deus sobre esse respeito. Houve um momento que Deus mandou ele destruir o rei, e ele não destruiu. E depois decidiu fazer guerra por conta própria. E o que aconteceu? Diz os relatos aqui que houve 400 profetas de Baal, começou a profetizar, dizendo que o rei poderia ir nessa investida que ia ter sucesso, junto com Josafá. Só que Josafá questionou
a Acabe e disse: não há nenhum rei, não há nenhum profeta de Deus pelo qual podemos consultar a palavra do Senhor. E levaram ele a Miqueias, o qual era um profeta verdadeiro e teve a revelação celestial a respeito dessa investida que eles queriam fazer. Eis aqui, 2 Crônicas 18, 17 a 21. Então o rei de Israel disse a Josafá: não disse que ele não profetiza de mim o que é bom, porém o que é mal? Porque antes questionara ele: nós vamos prevalecer nessa investida ou não? Aí ele disse: vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: este não tem senhor, torne cada um para a sua casa. E o rei de Israel não gostou dessa manifestação, né, da palavra do Senhor, da revelação que o Deus lhe deu. Disse mais: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, todo o exército celestial em pé, à sua direita e à sua esquerda. O que é todo o exército celestial? Todos os anjos, ou espíritos, né? E disse o Senhor: quem persuadirá ou enganará, né, Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira, outro dizia de outra. Ramote de Gileade era a cidade, né, a quem eles queriam atacar. Então saiu um espírito, veja, então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor. Disse: eu persuadirei. E o Senhor lhe disse: com que? E ele disse: o espírito, né, ou anjo. Sairei e serei um espírito de mentira, um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu persuadirás e ainda prevalecerás. Sai, fazer assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca de teus profetas. O Senhor falou mal a teu respeito, note. Então, nessa reunião, o profeta viu o Todo-Poderoso, né, e todo o exército celestial à sua direita e à sua esquerda, e o Senhor perguntou: quem enganará, quem persuadirá Acabe para que vá a Ramote de Gileade e pereça lá? Quem? Aí um espírito disse, um anjo: eu, com que? Serei um espírito de mentira na boca dos seus profetas. Vai, tu prevalecerás. Né? Veja, aqui nos mostra a comunicação entre o céu e a terra, e realmente isso aconteceu. Os profetas profetizaram mentira, né? Espírito de mentira, de engano, e o rei foi influenciado aí para aquela batalha, embora ele tenha se disfarçou-se, mas não teve jeito. Houve um incidente, o arqueiro armou sua flecha e feriu Acabe nas juntas das suas armaduras e morreu. Note, quem persuadiu? O espírito. Mas quem é o espírito? Anjos, né? Não são todos anjos, espíritos anjos, né? Anjos, não são todos anjos, espíritos ministradores que têm colaborado com aqueles que vão dar a salvação. Em Gênesis 16, nós vemos a comunicação entre o céu e a terra. No dia de Abraão, Abraão foi persuadido, foi influenciado por sua esposa a tomar Agar, a serva egípcia, por mulher, sem esperar no desígnio de Deus. Quando Agar ficou grávida, ficou cheia de direito e começou a contender com Sara. Sara começou a maltratá-la, e ela fugiu, com bucho e tudo, foi-se embora para o deserto adentro, fugindo da presença de Sara. Qual foi a atitude do Senhor, né? Do Altíssimo? O que é que o Altíssimo fez? Gênesis 16. Gênesis 16. Gênesis 16. 16, 17.
que nos mostra a comunicação entre o céu e a terra. Gênesis 16. Gênesis 16, 7, perdão. E o anjo do Senhor o achou junto à fonte da água no deserto. Porque Abraão disse a Sara: a água está sob as tuas mãos, fazer o que dela quiser fazer. Porque quando Sara deu a água a Abraão, ela engravidou, a água começou a contender com Sara, dizendo que ela ia ter o filho da promessa e que ela era a primeira da casa. Aí Sara falou com Abraão, disse: ó, deu tua serva a tu e ela está cheia de direito agora. Aí Abraão disse: ela está em tuas mãos, faz o que bem entender. Aí disse Abraão: eis que a tua serva está na tua mão, faz o que é bom aos teus olhos. Afligiu Sara e ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor achou junto à fonte da água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur. Disse a Agar, serva de Sarai: de onde vens, para onde vai? Ela disse: venho fugir da face da minha senhora, de Sarai. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora, habita debaixo das suas mãos. Disse, pois, o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, e não será contada, por numerosa que será. Disse também o anjo do Senhor: eis que conceberás, darás à luz um filho, chamarás o seu nome Ismael, porque o Senhor viu a tua aflição. Ele será um homem feroz, sua mão será contra todos, e tudo será contra ele. Habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela, com essa atitude, quer que Sara chamou o Deus vivo de quê? E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava. Nota, o Senhor Altíssimo estava falando a Sara por meio de quem? Do seu mensageiro, por meio do seu anjo. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és o Deus que me vê. Porque disse: não olhei eu também aqui para aquele que me vê? Então, eis assim a comunicação, né, entre o céu e a terra. Em Gênesis 18, nós vemos também essa comunicação. No dia antes da destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão eleva seus olhos. Ele tem uma visão de 3 viajantes vindo até ele. Depois apareceu o Senhor nos carvalhais de Mare, estando ele assentado à porta da tenda do calor do dia. Levantou seus olhos e olhou, eis 3 homens em pé junto a ele. Vendo-os, correu à porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Disse: meu Senhor, se agora tenho achado graças aos teus olhos, rogo que não passe do teu servo, que se traga um pouco de água, lavar os vossos pés, recostai-vos debaixo dessa árvore, trazei um bocado de pão. A ele disseram: fazer assim. Quando ele deu o banquete, eles começaram a comer. Um deles disseram assim: onde está Agar? Perdão, onde está Sara, tua esposa? Daqui a 1 ano ela dará à luz um filho. Aí ele adiantou e disse: revelarei a Abraão, ocultarei de Abraão aquilo que tenho que fazer. Aí um deles revelou que estava indo com uma mensagem de juízo, de destruição a Sodoma e Gomorra. E disse: o clamor de Sodoma e Gomorra é chegado até a mim. Estou descendo para ver se realmente era assim. É claro, é evidente que o Senhor já sabia de tudo que se passava ali, mas ele falou assim nessa linguagem para que Abraão pudesse entender na linguagem humana. Aí Abraão começou a questionar: Senhor, és tu o juiz de toda a terra? Tu vai destruir o perverso com o ímpio? Longe de ti. Aí o que é que o Senhor disse? Se eu achar 50, eu vou perdoar. 40 perdoarei. 30 também. 20, 10. No fim, né, nós sabemos o que aconteceu. Mas note, aqui em Gênesis 18 e Gênesis 19, todo o enredo de Gênesis 18 é essa comunicação entre o céu e a terra. Em Gênesis 19, 2 anjos vai na frente, enquanto Abraão fica argumentando com o Senhor, que é o Filho de Deus. Né? Nós sabemos o que aconteceu em Gênesis 19. Ló recepciona os 2 anjos,
Os dois anjos pegam Ló pela mão e suas duas filhas e a esposa, manda eles se dirigirem de planície abaixo, né, fora dos portais da cidade, para que o fogo da ira divina venha. Aí nos mostra a comunicação entre o céu e a terra, né, entre Deus, os anjos, e assim a comunicação ainda hoje é dessa maneira. Em Gênesis 28 nós vemos o quê? Jacó sonhando a escada entre o céu e a terra, na ponte sobre o abismo do pecado. Aquela escada simboliza Cristo e os anjos de Deus subindo e descendo. O sonho de Betel, a escada de Jacó. Não é à toa que o próprio Cristo diz lá em João 1,50. O que é que Cristo diz em João 1,50? A Natanael, onde eles revela que eu vi tu abaixo da figueira, Natanael. Aí Natanael diz: Senhor, tu és o rei de Israel, tu és o filho de Deus. Vi-te debaixo da figueira, crês coisas maiores do que estas verás. Natanael respondeu-lhe, disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: porque te disse, eu te vi debaixo da figueira, tu crês, maiores obras verás do que estas. Na verdade verás o Filho do Homem, os céus abertos sobre a sua cabeça, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre a cabeça do Filho do Homem. Nos mostrando aqui que Cristo é a ponte. Se não houvesse tido o sacrifício expiatório de Cristo, não poderia haver essa comunicação entre o céu e a terra. Cristo é a ponte sobre o abismo do pecado. Mas aqui, né? Por isso que lá em Apocalipse 1, diz o quê? Revelação, a comunicação entre o céu e a terra. Revelação de Jesus Cristo, a quem Deus o notificou a ele. E ele enviou ao seu anjo Gabriel e notificou o seu servo João. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo as enviou e as notificou a seu servo João. A revelação parte do Pai para o Filho, ao anjo e a João. Há uma hierarquia. 1 Coríntios 11:3. Quero que saibais que Cristo é a cabeça do homem. O homem é a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo. Então a revelação parte do Pai para o Filho, o anjo, e chega até João. Note. Mas os anjos são espíritos ministradores que têm colaborado com aqueles que vão herdar a salvação. Né? Interessante que em Apocalipse 10, com a revelação do anjo, né? O anjo estende a mão para João. Apocalipse 10:8. E a voz do céu que tinha, e a voz que do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui ao anjo e disse dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o, comei-o, e ele fará amargo no teu ventre. Na tua boca será doce como mel. Então o anjo estendeu a mão a João e João comeu o livrinho, né, que ele deveria profetizar. Interessante que essa mesma revelação em Ezequiel. Ezequiel tem uma revelação semelhante à de João. Ezequiel 1 e Ezequiel 2. Em Ezequiel 2 diz assim: disse-me o filho do homem, põe em pé, falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi a voz que ele falava. E disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel,
as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até esse mesmo dia. E os seus filhos são de semblante duro, obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhe dirás, assim diz o Senhor, Deus. E eles que ouçam que deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Há de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. E tu, filho do homem, não os temas, não temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarça e espinhos, e tu habites entre os escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com seu semblante, porque são casa rebelde. Aí diz assim, mas tu lhe dirás as minhas palavras, que ouça o que deixa de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, filho do homem, ouve o que eu falo, não seja rebelde contra a casa, como a casa rebelde. Abre a tua boca, come o que eu te dou. Então vi que uma mão se estendeu para mim, eis que nela havia um rolo de um livro. Estendeu-me diante de mim, e ele estava escrito por dentro, por fora. Nele estava escrito lamentações, suspiros e ais. A mesma visão que Ezequiel teve, né? A mão que estendeu a ele um rolo e ele comeu, foi a mesma visão que João teve em Apocalipse 10:8. Mas tudo, né? A revelação, a mensagem, né? Parte do trono, e o anjo é o instrumento, é o veículo onde Deus usa para que a mensagem chegue ao mensageiro, possa chegar à humanidade, né? Ou o profeta, ou aquele que é escolhido por Deus para ser o mensageiro, para levar a mensagem de repreensão ao povo. E ainda hoje é assim, nada muda, nada mudou. Mas quem são os anjos? Espíritos. Não são todos anjos, espíritos ministradores que têm colaborado com aqueles que vão herdar a salvação. Hebreus 1:7 e Hebreus 1:14. Né? Aplicando-se essa palavra, né? Se aplica ainda, né? Aos anjos. E da mesma maneira que Deus tem os seus anjos, que tem colaborado com aqueles que vão herdar a salvação. E Deus age assim. O Pai. Uma hora o Pai age por meio dos seus mensageiros. Uma hora o Pai age por meio do seu Filho. Como é isso? O próprio Filho, né? Vem, como veio Abraão, lá em Gênesis 18:19, né? Como o próprio Filho guiou o povo hebreu na saída do Mar Vermelho. A comunicação é assim, ó. Assim como o diabo também, ou ele atua por meio dos seus ministros, por meio dos seus anjos que estão à sua disposição, ou ele mesmo atua, né? Tem um exemplo disso aqui em João, né? 13, onde o diabo já estava atuando em Judas ali, olha. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, o amou até o fim. 13:2. Acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. O diabo já estava trabalhando ali na mente de Judas para que Judas fosse um meio pelo qual os inimigos de Cristo chegassem até ele, né? 13:21 de João. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito. Afirmou, dizendo, na verdade vos digo, quem de vós vai me trair? Tendo Jesus Cristo dito isso, turbou-se em espírito. Quando Cristo ficou perturbado, quem estava perturbado? Cristo. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando do que ele falava. Ora, um dos discípulos, aquele a quem Jesus amava, estando reclinado no seio de Jesus, perto de Cristo, então Pedro fez um sinal, para que perguntasse quem era aquele que haveria de o trair. Pedro fez um sinal para João, disse, pergunta ao mestre quem é que vai o trair. Aí Jesus respondeu, 13:26, Jesus respondeu, é aquele a quem eu der um bocado molhado. E molhando o bocado,
o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Após o bocado, entrou nele Satanás e disse-lhe: Pois, Jesus, o que queres fazer, fazer depressa. Então, note ali, né? Naquele momento, o próprio diabo entrou e dominou a mente de Judas, né? E ele saiu nas carreiras de noite afora para preparar, buscar os seus algozes, né? Os inimigos de Cristo para prender o Senhor. Quem dominou Judas ali? O diabo, né? Satanás. Mas quem é Satanás? É uma classe de querubim, é anjos. Mas quem são os anjos? Espíritos. Né? Hebreus 1,7, Hebreus 1,14. Não são todos os anjos espíritos ministradores que têm colaborado com aqueles que vão herdar a salvação? Então, como a Bíblia diz, espírito, né, se refere a anjos, né, se refere a mim, se refere a você. Também não é o Pai? Sim. Embora o Pai, ele é um ser pessoal, tenha uma forma, mas embora nós não podemos ver ele tem uma forma. O Pai, João 5,37, o Pai me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nunca viste o seu parecer. João 6,46. Não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Mas que o único ser que é a expressão exata desse Deus. João 14,7. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. Já desde agora o conhecereis e o tendes visto. Quem é o único ser em todo o universo que poderia revelar o Pai? João 1,18. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que estava no seio do Pai, este o fez revelar. E existe outro ser pessoal que poderia revelar o Pai ao mundo, fora Cristo? Mateus 11, 25 a 27. Não, diz lá. Graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultasse essas coisas aos sábios, aos instruídos, revelaste aos pequeninos e humildes. Sim, ó Pai, porque foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, ou a quem o Filho quiser revelar. Mas esse Deus é físico, é um ser pessoal, mas agora não pode ser visto. Não, só pelos olhos da fé. E essa adoração, essa forma de como nós devemos adorar a esse Deus vivo, Cristo explica aqui em João 4, 20 a 24. A palavra adoração está lá 10 vezes. A mulher samaritana questiona o Senhor. Nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus: mulher, creia, a hora vem que nem neste monte nem em Jerusalém adorarás o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos. Mas vem a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais adoradores que o adorem. Aí ele diz que Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que é que Cristo quer dizer aqui? Que o Pai, ele é espírito, um ser espiritual que não se pode ver agora, mas que no futuro a Bíblia nos dá o testemunho que nós o veremos, né? Não é à toa que lá em Mateus 5,8, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Em Apocalipse 21, 22 diz: nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita de sol e lua para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro será sua lâmpada. 22:1. Mostrou-me o rio puro d'água da vida, translúcido como cristal, que procede do trono de Deus e do Cordeiro. E Apocalipse, né? 22:3. Ali nunca mais haverá maldição contra alguém, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos servirão e verão o seu rosto. Né? Então, a Bíblia dá promessa que nós vamos contemplar a Deus, né? Mas quantas pessoas
3 ou 2. O que é que o verbo diz lá em João 10:30? Eu e o Pai somos um. Não é à toa que Cristo faz a promessa. 3:21 de Apocalipse. Ao que vencer, e considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Então, a promessa aqui é que nós futuramente vamos contemplar a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. Embora nós não podemos ver eles agora, o Pai, ele é Espírito, né? O próprio Pai é Espírito. O que é que torna cada um de nós uma pessoa? Temos nossa identidade. Paulo Roberto, porque o Paulo Roberto é Paulo Roberto? Porque Paulo Roberto tem um corpo e tem um espírito. Logo, o espírito de Paulo Roberto não é algo diferente de Paulo Roberto, não. Se separar o espírito de Paulo Roberto, eu estou destruindo Paulo Roberto. Assim também o Pai. Nós não podemos separar o espírito do Pai dele. Assim também é o Senhor Jesus Cristo. Porque Paulo só pregava um só Deus e um só Senhor. 1 Coríntios 8:6. Todavia para nós é um só Deus o Pai, de que tudo procede, para quem nós vivemos e existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por meio dele. E quem é o Senhor hoje no coração? Como é que o Senhor está atuando? Jesus Cristo. 2 Coríntios 3:17. O Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali a liberdade. Amém? Então, quando eu separo Jesus Cristo do seu Espírito e o Pai do seu Espírito, eu estou destruindo Cristo e estou destruindo o Pai, né? Que o amor de Deus o Pai, na pessoa de seu amado Filho, possa estar com cada um de vós. Examinai vós mesmo que é a verdade. E outro testemunho eu não posso dar.